Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 14 a 17. A responsabilidade dos que ensinam. Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar aqui o estudo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. O trecho de estudo de hoje vai a partir do versículo 14. É a continuação do capítulo 3 do estudo anterior. No versículo 14 diz assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Como nós já vimos no estudo anterior, aqui a continuação, Paulo está usando uma metáfora, uma figura de linguagem entre a construção civil e a pregação do evangelho. O fundamento ao qual ele se refere aqui, que no estudo anterior ele exemplificou como sendo o alicerce da construção, esse alicerce é Jesus Cristo. Nesse versículo, Paulo ensina que a obra de cada cristão será provada por fogo, que é o juízo de Deus. E se essa obra permanecer, o autor receberá a recompensa ou o galardão. O contexto mostra que o alicerce sobre o qual as obras são construídas é Jesus Cristo, como nós já falamos no estudo anterior. E as obras, meus irmãos, são as ações e os ensinamentos dos cristãos. Eu vou trazer aqui novamente a referência de Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Observem, meus irmãos, que constantemente nós estamos repetindo as referências bíblicas, pois o objetivo nosso é tentar trazer uma clareza maior às Escrituras, à Bíblia, ao que está escrito na Bíblia, e não nos desviarmos em nada do que está escrito na Bíblia. Ou seja, a Bíblia explica a própria Bíblia. No versículo 15, Paulo continua, Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Vejam que o entendimento desse versículo, ele não é muito simples. Nós temos que prestar bastante atenção no contexto para termos um verdadeiro entendimento. Meus irmãos, vamos tentar entender o contexto e a linguagem utilizada por Paulo. Embora a obra de alguém possa ser consumida por uma avaliação divina, um juízo, a pessoa em si será salva. Aqui, meus irmãos, Paulo está se referindo aos cristãos que verdadeiramente entregam suas vidas a Jesus Cristo, não a todo e qualquer ser humano. Lembrando que a salvação não é concedida por Deus aos que merecem, baseado em suas obras, mas pela graça de Deus, através de Jesus Cristo. O texto usa uma metáfora da construção para descrever o trabalho e o serviço prestado à igreja, que serão avaliados no dia do julgamento. Vocês já devem ter observado que muitas vezes cito instituições religiosas em vez de igreja.
Mas você sabe qual a semelhança e a diferença entre elas? As instituições religiosas. A institucionalização, caramba, que palavra difícil, né? Da igreja é vista como tendo um caráter divino, iniciado nos dias apostólicos e com uma natureza organizacional. A instituição se desenvolveu para garantir a continuidade do Evangelho com a necessidade de ordem, liderança e estrutura. Para quê? Para evitar as divisões e proteger a visão original do Evangelho. A Bíblia reconhece que mesmo nas organizações religiosas, a presença de pessoas com diferentes níveis de espiritualidade é uma realidade. E até mesmo aqueles que se desviam do caminho também estão dentro das igrejas. O que destaca a natureza humana, que também está sujeita à influência do pecado. Chamo a atenção de vocês aqui para o desvio de função da igreja. Igreja de Cristo. Meus irmãos, vocês já devem ter ouvido falar sobre a verdadeira igreja. Mas qual é a verdadeira igreja de Jesus Cristo? O que será que está escrito na placa dela para conseguirmos identificá-la? O significado bíblico para a igreja é a totalidade dos crentes salvos em todos os tempos e lugares que formam a família global de Deus. Uma referência bíblica para isso aqui está lá em Efésios 1, versículo 22. Eu não vou colocar o texto exatamente como está em Efésios, que eu vou trazer aqui outra referência, para que não fique muito longo. Mas caso vocês queiram confirmar, consultar, está lá em Efésios 1, capítulo 22, versículo 22. E o corpo de Cristo, onde Jesus é a cabeça, e os seguidores são os membros, com diferentes dons, que está justamente em 1 Coríntios, que é a carta que nós estamos estudando, mas lá no capítulo 12, versículos 12 e 13, onde o apóstolo Paulo vai estar falando sobre isso. Esse corpo se reúne localmente para adorar, aprender e servir. Chamo a atenção de vocês para a palavra servir. O que quer dizer servir a Deus? Não vou entrar nesse assunto agora, mas cabe a cada um fazer uma reflexão sincera sobre isso. Será que eu estou servindo verdadeiramente a Deus ou eu estou servindo aos homens? Uma frase bem comum que ouvimos durante as pregações é: placa de igreja não salva ninguém. Isso realmente é verdade. Mas então, por que tantas pessoas se limitam a serem cristãos e servirem a Cristo em um templo específico? Saindo dali, acabou a servidão a Cristo. Uma vez fui questionado por um irmão por que não faço parte de nenhuma igreja, porque não sou membro. Ele continuou dizendo que é muito bom fazer parte de uma família, de uma igreja. Quando ele terminou, eu respondi: meu irmão, concordo com você. É muito bom fazer parte de uma família. Mas você já parou para pensar que a família é muito maior? Versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha que versículo maravilhoso. A palavra de Deus é incrível. Sim, nós somos santuários de Deus. E sim, o Espírito Santo habita em nós. Então, nós somos a verdadeira igreja de Jesus Cristo.
Oh, glória a Deus! Versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Este versículo ensina que o corpo humano é um templo sagrado, onde o Espírito Santo habita e, portanto, deve ser tratado com respeito, com cuidado. A passagem se refere aos cristãos como a própria igreja e um edifício espiritual construído sobre o fundamento de Jesus Cristo. O corpo é um templo. A passagem ensina que o corpo do cristão é um templo sagrado onde Deus habita. Por causa disso, as pessoas têm responsabilidade de cuidar do seu corpo. Como você está cuidando do seu templo? Já parou para pensar? O contexto é a igreja. O versículo surge do contexto de Paulo se referindo à igreja de Corinto. Lembra que nós estamos estudando a primeira carta aos Coríntios, como um edifício espiritual, onde Paulo lançou o fundamento. Lembra para a metáfora com construção, que é Jesus Cristo, e outros, que somos todos nós que viemos depois de Paulo, edificam sobre ele. Mas que Deus é quem dá o crescimento. E a responsabilidade individual, meus irmãos, de cada cristão, com o seu próprio templo. A passagem implica que os cristãos devem ter cuidado com o que fazem, já que o corpo é santo e Deus destruirá se alguém o corromper. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.